E aí pessoal, beleza? Bem-vindos novamente ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia de compartilhar com vocês outra velharia da minha coleção de gibis. E aqui eu vou mostrar um que eu tenho a impressão de que as pessoas não costumam ver muito. Eu não tenho visto, pelo menos nas minhas andanças pelo YouTube, pela internet, muita gente mostrando isso aqui. A minha edição em formatinho de Abbott e Costello. A galera aí da nova geração não tem a menor ideia quem é esses caras. Mesmo os caras da minha geração, né, que eu já sou velhinho, muitos podem não saber quem é, porque ele ainda é, né, Abbott e Costello ainda são de uma geração anterior, para vocês terem uma ideia. Essa edição que eu tenho aqui deixa eu focar aqui para vocês verem, é de 1975. Cara, eu nasci em 1976, ou seja, essa edição aqui ainda é um ano mais velha do que eu. Então, ela não é nem mesmo da minha geração. Mas numa explicaçãozinha super rápida, só para contextualizar, Abbott e Costello foram famosos comediantes americanos, né? Eles começaram trabalhando no teatro, depois fizeram filmes, série de TV e eram bem conhecidos, bem populares. Eu já vi muita gente confundindo os dois com o gordo e o magro, principalmente quando você olha assim, né, o desenho. Fica fácil de confundir, e em algum momento os caras também viraram personagens de quadrinhos. Eu tenho essa edição aqui, que é o ano 2, número 23, com Diversões Juvenis apresenta. Aqui tem o maldito precinho que os caras colocam, né? Que eu tento nem arrancar, que é para não danificar mais do que já tá. As histórias deles, eu não assisti, cara, não acompanhei, nem mesmo em reprises, nada, nada sobre o Abbott Costello. A principal referência que eu tinha deles é se vocês assistirem aquele filme Rayman. Quem aí assistiu Rayman? Com o Tom Cruise e eu não lembro quem é que faz o irmão dele, Dustin Hoffman, eu não lembro, mas que tem aquele irmão dele que é especial, que é autista, e ele fica falando o tempo todo quando ele está nervoso como mecanismo de defesa, né? Quem está na primeira base? Quem está na primeira base? Essa frase, quem está na primeira base, veio da série de TV lá do Abbott e Costello. Era um bordão deles, né? Uma frase icônica que eles usavam e que eles aproveitaram naquele filme, né? Fizeram ali uma homenagem. Mas fora isso, eu não acompanhei nada dos caras, e a única edição em quadrinhos que eu já li deles era essa aqui, né? Uma edição até muito caprichadinha, né, cara? Muito bonitinha, da editora, né? Abril aí, ó. Era da Abril. E sei lá, deve ser lá no começo, né, cara? Quando a Abril tava. É como eu digo, numa época em que ali, dos anos 80, ali eu sou mais dos anos 80, né? Mas dos anos 60, 70, passando pelos 80, até algum ponto dos anos 90 e 2000 ainda dava gosto ir na banca de revista, porque você encontrava uma infinidade de publicações. Esta é daquela época. São desenhos bons, eu não tenho ideia de quem era o desenhista, de quem escrevia, mas ela era bem desenhadinha. Os roteiros eram aquele humor ingênuo, aquele humor bobão da época, né? Aquele humor típico anos 60 e 70, até porque ela foi publicada no Brasil em 75, mas essas histórias eram mais antigas, né, cara? Então, era a ideia de humor da época, muita coisa era o pastelão, né? Aquele humor bem pastelão, histórias simples, histórias pequenas, rápidas, para cair no gosto das pessoas.
e tentar aproveitar o hype da fama desses caras. Só que eu tenho minhas dúvidas, apesar de que esse número aqui é o número 23 e de eu nunca ter pesquisado para saber até onde foi a publicação no Brasil, já me surpreende ter chegado ao número 23. Eu não sei o quanto Abbott e Costello eram famosos no Brasil. Isso aqui é icônico, né? IUB, Instituto Universal Brasileiro. Eu não sei até que ponto Abbott e Costello eram famosos no Brasil a ponto de uma revista em quadrinhos deles vender. Mas, né, teve uma revista e pelo menos até o número 23 nós sabemos que chegou. Né? Na série de TV, eu acho que era o, o Costello que fazia as piadas e o Abbott era o cara que preparava as piadas. Sabe aquele ator escada assim que lança a bola para o outro bater? Nos quadrinhos, é claro, né? Quadrinhos é uma outra linguagem, não tinha tanto isso. Nos quadrinhos o que permanece é aquela coisa tipo gordo e magro mesmo, tipo Três Patetas, em que um deles é mais atrapalhado e mais tapado que o outro, né? E no caso aqui, o, o nosso amigo gordinho aí era o atrapalhado, né? Ele era o Abbott, se não me engano, e ele era o mais atrapalhado e o magrinho, né? O Costello era o cara mais inteligentinho e um pouquinho menos atrapalhado. É uma leitura gostosinha, cara. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Uma leitura gostosinha, sabe? Uma leitura que não compromete, não tem nada demais. Dependendo do tipo de pessoa que você é, dependendo do tipo de humor que você tem, você até vai achar engraçado de verdade. Hum, Se você ler com os olhos da nossa época aqui, da época atual em que vivemos, em que o nosso humor na época ele se divide ou em politicamente incorreto total, aquele que corre o risco de você ser cancelado, que é a palavra da moda, ou naquele humor chatérrimo, porque você está se esforçando para não ofender ninguém, você vai ler isso aqui e não vai gostar, vai achar até muito infantil, o que é lógico, né? O que faz sentido, porque era realmente para ser infantil mesmo, né? Eles viviam umas aventuras loucas, você vê cidades submarinas, essas coisas, bem no estilo Disney mesmo, né, cara? Em que os personagens fazem de tudo, vivem de tudo, bem no estilo Hanna-Barbera, né? Eu não sei se teve adaptação de desenho animado, eu não sei se Abbott e Costello tiveram um desenho animado, eu acho que não. Né? Eu sei que alguns personagens que eu conheci, tipo Mortadelo e Salaminho, eu tenho edições de Mortadelo e Salaminho, pretendo mostrar no canal futuramente. E eles tiveram desenho, não sei se Abbott e Costello tiveram, né? Mas eles vieram direto das telas do cinema e da TV para os quadrinhos. Eu gosto demais dessa revista, eu gostaria de ter conseguido outras. Eu tive apenas mais uma na minha vida que eu acabei perdendo, acabou ficando para trás. A gente perde muita coisa, infelizmente, né? Mas eu gostaria de ter outras aqui. O cara vira super-herói, ó, tá vendo? Virou super-herói. Eu não tenho o hábito de ficar relendo as edições que eu vou mostrar aqui, tá? Então eu nem tenho certeza se eu não troquei as bolas quando eu falo. Eu acho que eu pensava que esse aqui era o Abbott e esse aqui é o Costello, mas acho que é o contrário. Acho que esse cara é o Costello e esse cara é o Abbott. Eu tô achando isso por causa disso aqui, ó. Ele tá com um C no peito aqui que ele virou super-herói. Ali o que o cara tá falando, deixa eu ver. É isso mesmo, ó. O gordinho é que é o Costello. E eu tenho muito carinho por essas edições assim antigas. Eu leio com muito prazer, não que eu morra de rir, não que eu ache o texto fantástico, mas é uma maneira de segurar o passado. Você vê, eu estou segurando uma edição que é mais velha do que eu, né? É uma maneira de segurar o passado, de tocar o passado e uma maneira de ter contato com um tempo em que as coisas eram mais simples, em que as mídias impressas, né, os quadrinhos,
eram mais presentes e, por que não, mais gostosos, tá? Eu gosto mais, eu não nego, das histórias em quadrinhos, das revistas do momento e de tudo mais o que se viveu nas décadas passadas, tá? Hoje em dia, não que não tenha nada bom na nossa época, no nosso presente, não que não tenham belas histórias, belas revistas, mas as revistas do passado, as histórias do passado, anos 50, 60, 70, 80, eu gosto muito mais e tenho o maior prazer em comprar uma edição dessas e em poder ler. Eu leio tudo que eu compro, podem ter certeza. Eu só não costumo ficar relendo para apresentar o vídeo, porque o meu intuito no vídeo mesmo é só mostrar o que eu tenho, comentar um pouco a respeito e dividir com vocês. Falou? Então, quem gostou, deixa like.